Boa noite, queridas e queridos amigos do programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. São 19 horas e 30 minutos. Aqui na capital de São Paulo, eu sou João Paulo Miranda e falo com vocês aqui diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Hoje teremos mais uma edição especial do nosso programa Semente Abstrata. Ficaremos juntos pela próxima hora. Fecharemos o programa hoje às 20 horas e 25 minutos. Então teremos bastante tempo para falar, para refletir, para discutir. E tendo em vista então que... antes de começar, pessoal, eu vou falar durante 25 minutos, vou fazer uma introdução, vou trazer algumas questões e na segunda parte aí nós fazemos um intervalo de 2 minutinhos e voltamos com a segunda parte do programa, que vai ter conexão naturalmente com o que eu falar aqui na primeira parte. Hoje, pessoal, vamos falar um pouco mais, devido à urgência do tema, devido à importância, vamos falar um pouco mais do momento atual, das questões astrológicas envolvidas, das projeções astrológicas para este período, para este futuro próximo, para o presente que estamos vivendo e para o futuro próximo que vamos ver aí nos próximos meses. Vou trazer esses elementos para vocês. Vou procurar deixá-los aí da forma mais fácil possível, mais digerível possível, e também trazendo aí conexões com os arcanos do tarô. Lembrando que existe uma conexão, uma correspondência direta dos arcanos do tarô com os elementos da astrologia, com os planetas, os astros, com os signos zodiacais, assim como com quaisquer elementos, quaisquer conhecimentos das denominadas ciências herméticas. Então existe também correlação com a cabala hebraica, com a alquimia, com a numerologia e por aí vai. Hoje nós vamos aí nos restringir à astrologia e ao tarô, o que não é pouca coisa, certo? Então, gente, antes de começar também, eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês mandarem dúvidas e mandarem perguntas para eu poder responder aqui no ar. Responderei com a maior satisfação. Inclusive hoje tenho aqui pelo menos uma questão para responder aí de um amigo telespectador. Então, para os próximos programas, vocês podem também deixar as perguntas ou no canal do Semente Abstrata no Instagram, @sementeabstrata, como também no meu e-mail esfinge137@gmail.com. Terei a maior satisfação de responder a sua dúvida, a sua questão aqui no ar. Vamos lá, pessoal. Estamos numa semana diferente, não é? Tivemos aí no último domingo o segundo turno das eleições do Brasil, eleições bastante tensas, uma semana bastante tensa, e os astros mostram, realmente já mostravam e continuam mostrando essa tensão, uma grande tensão astral. Claro que essa tensão astral que nós sentimos de uma forma quase palpável, posso dizer assim, palpável, ela deixou até de ser sutil, de tão forte e violenta que ela está, eu digo astralmente mesmo, mas muito, muito forte mesmo, palpável. É claro que isso vem de processos mais longos, mas, de qualquer forma, estamos num momento astrológico que favorece o recrudescimento, o crescimento. Recrudescimento é uma palavra muito muito antipática, né? Um crescimento dessa
agressividade, tá? Isso pode se resvalar em ondas de grandes insatisfações, protestos, violências, e pode acabar até resvalando em atos de violência. Então, fiquemos atentos. O que me chama mais atenção? No programa de 15 dias, há 15 dias eu fiz um programa já falando sobre, fazendo análise aí sobre o momento astrológico atual, e falei especificamente do eclipse solar que aconteceu no dia 25 de outubro de 2022. Agora, na próxima terça-feira, dia 8 de novembro, teremos um novo eclipse, agora um eclipse lunar. A diferença, pessoal, do eclipse solar para o eclipse lunar é que o eclipse solar acontece quando o Sol e a Lua se encontram em determinado signo, alinhados a um dos nodos lunares, que nós chamamos de cabeça e cauda do dragão. Esses nodos eles são absolutamente relacionados a questões de resgates kármicos, tá? De resgates kármicos pesados e do caminho de superação, tá certo? Desses karmas. Então, nós tivemos no dia 25 o eclipse solar, quando a Lua e o Sol em Escorpião se encontraram em conjunção. Agora, no próximo dia 8, a Lua chega a Touro, e quando ela fizer a sua conjunção, a sua oposição, exata ao Sol, o Sol vai estar no dia 8 de novembro a 15 graus de Escorpião, a Lua chegando exatamente a 5 graus de Escorpião, isso vai ser na manhã do dia 8 de novembro, não vai ser visível, pelo menos aqui na nossa área do Brasil, vai ser visível mais no oeste da América do Sul. Mas de qualquer forma, isso não diminui, não reduz os efeitos dos eclipses. E isso acontece, portanto, o eclipse lunar, quando a Lua aí está em oposição. Então é o fenômeno da Lua cheia. A Lua cheia em Touro em oposição ao Sol em Escorpião. Pois bem, pessoal, repetindo a questão dos nodos lunares. Já tivemos, esses são os segundos eclipses que acontecem nesse eixo no ano. Tivemos também em abril e maio os primeiros eclipses nesses eixos, e teremos aí os últimos no primeiro semestre do ano que vem, no eixo ainda Touro-Escorpião. Esse eixo, pessoal, Touro-Escorpião, ele mexe com várias questões, mas, resumindo, podemos dizer que ele mexe com questões de vida e morte, especificamente, né? Touro representando a vida e Escorpião representando a morte. É o eixo da vida e da morte, é o eixo do renascimento, é o eixo dos apegos e desapegos, é o eixo da nossa noção daquilo que a gente tem valor e aquilo que nos dá a noção, a sensação de segurança e o medo que se tem da perda desse valor, da perda dessa segurança. Então é um eixo que trabalha muito na base, pelo lado de sombra, trabalha muito o medo. O medo. Ele mexe muito com os nossos medos profundos. Os nossos medos mais profundos do inconsciente, representado por Escorpião, vindo à tona por Touro. Lembrando que o eixo, a cauda do dragão, o nó do sul lunar, que representa a porta de entrada desses resgates kármicos pelo inconsciente, está em Escorpião, que representa como sombra esses medos. E também tem um componente muito grande de putrefação, né? Morte, putrefação, quer dizer, aquilo que está apodrecido e gasto mesmo, passa pelo processo de absoluta de morte para que possa renascer num outro estágio de evolução. Aí vem o renascimento, inclusive aí com uma energia de Escorpião e de Touro. Então, pessoal, estamos nesse momento, tá?
nesse ano, já com os nodos lunares nesse eixo, os eclipses eles são catalisadores de acontecimentos importantes num contexto coletivo. Então, vejam que os eclipses que aconteceram em abril e maio, eles tiveram os seus efeitos até agora. Né? Os eclipses têm um efeito de mais ou menos 6 meses. Esses que estão acontecendo agora, os efeitos dele vão perdurar até maio do ano que vem. E no ano que vem, nós teremos muitos aspectos astrológicos bastante tensos, envolvendo questões muito delicadas, tá? Questões que tocam aí as nossas vidas privadas, né? A segurança, aquela noção que a gente tem, o controle que nós temos sobre nossas vidas, isso sendo colocado em xeque pela parte que nós não temos controle, né? Algo que está acima de nós. São questões realmente muito delicadas, tá? Muito delicadas. Eu vou continuar trazendo para vocês aí alguns elementos no decorrer dos programas do Semente Abstrata, nos próximos programas. Até por isso não é uma questão de incutir medo, de incutir temor nas pessoas. Não, eu vejo como uma necessidade de alerta, como uma necessidade de atenção, de aviso, para que nós possamos, com as nossas consciências, por poucos que sejamos, né, por poucos que tenhamos essa consciência e consigamos trabalhar isso de uma melhor forma, né, conseguindo aí com que nós minimizemos, através das nossas consciências, as possíveis consequências mais pesadas e até mesmo trágicas dessas configurações astrológicas que estão realmente muito tensas no momento e que vão continuar tensas no ano que vem. Então, né, todos nós podemos e devemos e podemos, dentro das nossas possibilidades, que não são poucas, embora sob a nossa perspectiva pareçam poucas, mas não são, nós somos... O nosso poder, o nosso potencial é muito maior do que nós imaginamos. Então, cada um de nós fazendo um pouco, imagina, né, isso criando-se uma grande corrente, vocês não imaginam a força que isso pode ter. E seria uma corrente do quê, pessoal? Realmente de consciência, sabe? De minimização dos efeitos negativos desse astral muito pesado que nós estamos vivendo. Eu digo que o astral está envenenado, e nós estamos sendo envenenados. Eu não me coloco fora disso, não. É difícil, às vezes é difícil a gente não se contaminar, né? Há pouco tempo a gente evitava de se contaminar com o coronavírus usando máscara, né? E como que nós fazemos para não nos contaminar com esses vírus do envenenamento astral, não é, dos radicalismos, das intolerâncias, não é? Existe máscara para isso? Seria bom que existisse, né? Mas não tem. Mas nós podemos construir isso mais conscientemente, e isso não tem nenhuma conotação, assim eu digo, de você... Independentemente da sua preferência política, né, das suas ideologias, do seu... Enfim, né, nós temos que realmente assimilar, não é, realmente que nós temos que viver numa democracia. Realmente nós vivemos num arremedo de democracia. Existem realmente questões muito complicadas, né? Falando isso no contexto do nosso país. Mas enquanto nós, enquanto sociedade civil, não começarmos a nos organizar, tá certo? Esse distanciamento entre nós, né, sociedade e o Estado, ela vai continuar. Não é? O Estado lá longe,
Não é lá longe, lá longe. A gente está muito longe da coisa pública. Então, quanto isso perdurar, eu, felizmente, acho que as coisas tendem, não sei se melhoram, enfim, vamos ter fé, né? Sou sagitariano, vamos ter fé. Mas enfim, gente, olha aí, já passaram 15 minutos de programa. Voltando aqui às questões astrológicas, então, temos também a retrogradação de Marte, que começou, coincidentemente, no domingo, dia 30, o dia da eleição. A retrogradação de Marte no signo de Gêmeos. Marte é um planeta que representa energia, não é? Representa força. A força que nós precisamos para realizar aquilo que nós almejamos, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele também representa como sombra o conflito, não é? A violência pode representar, assim como também a apatia e a covardia. É sombra de Marte. É sombra de Marte. Então, na segunda parte do programa, eu vou trazer algumas análises e algumas dicas, vou procurar trazer umas dicas para que nós consigamos administrar da melhor forma essa energia do Marte retrógrado, porque o Marte retrógrado no signo de Gêmeos, ele começou no dia 30 de outubro, no último domingo, ele vai até 12 de janeiro de 2023, é muito tempo. Nós temos ainda o quê? Quase 70 dias, é isso, né? De Marte retrógrado em Gêmeos. Gêmeos é um signo que rege a polaridade, né? As polaridades, rege as comunicações, não é? Rege as transmissões. Peixes é um signo de Mercúrio, que é o mensageiro, né? Então, a mensagem. Então, vamos procurar e trazer algumas questões nesse sentido. Eu, particularmente, eu tenho Marte em Gêmeos no mapa e eu senti, aumentou a minha sensação, não é, assim, dessa energia tensa a partir desse domingo, né? Então, realmente é uma coisa para a gente, não é fácil, mas é uma coisa para se trabalhar. E tudo que é para se trabalhar com consciência, não é? O saldo é sempre positivo se nós trabalhamos com consciência, porque o saldo é o quê? É o ganho de consciência, é o autocontrole, é o autoconhecimento, tá certo? Voltando aqui, pessoal, para os eclipses, só outras coisas que me chamam a atenção, que também, né, é importante nós nos observarmos e observarmos as circunstâncias que estão ocorrendo ao nosso redor, no nosso país e no mundo também. Estamos num momento, num mundo também muito tenso. Temos uma guerra na Europa, né? Uma guerra que está ali forte, a guerra da Ucrânia. Ao mesmo tempo, existem outras guerras que nós até acabamos nos esquecendo, né? Porque acabamos nos acostumando, não é? Embora nós nunca devamos nos acostumar com guerra, mas a guerra na Síria, que já dura mais de 10 anos também, né? Mas agora sim o que chama mais atenção é a guerra na Ucrânia, principalmente pelo fato também de nós entrarmos, né? Os europeus, os povos do hemisfério norte, entrarem no inverno. Então, essas questões ainda ficam mais delicadas nesse inverno que começa nesse final de ano de 2022. Mas vamos lá. No eclipse do dia 25, um planeta que estava presente ali junto na conjunção do Sol com a Lua em Escorpião era Vênus. E assim, Vênus é um planeta que rege as relações sociais, não é? As relações paritárias, sim. É um planeta que fala das alianças, da harmonia. É o planeta da beleza, sim. Mas nós nos esquecemos muitas vezes que Vênus também rege a parte material, a nossa vida material, a parte financeira, as finanças, a matéria, os recursos naturais, não é? Vejam que Vênus, a nossa mãe Terra geradora de frutos, geradora dos nossos mantimentos, ela é
Vênus nesse aspecto. Ela é a nossa nutridora. Então, Vênus nesse ponto de tensão, né? Presente nesse ponto de tensão, eclipse no Escorpião, pode levar aí ao que? A perdas, né? Podem haver, então, algum tipo de perdas financeiras num contexto coletivo? Sim, favorece isso. Uma maior escassez de alimentos, escassez de energia? Sim, não é porque Vênus rege os recursos. Agora, no eclipse de 8 de novembro, na próxima terça, esse eclipse está ainda mais tenso do que o primeiro. Por quê, pessoal? Porque o eclipse lunar, não é? Aí no caso a Terra fica entre o Sol e a Lua. No eclipse lunar, não é? A Lua fica entre o Sol e a Terra. E no eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. O Sol e a Lua em oposição, por isso a Lua cheia. Então, a Lua em Touro conjunta a Urano. Urano é um planeta que representa grandes mudanças imprevisíveis, né? Urano é o planeta das revoluções, tá? É o planeta das quebras de paradigmas. É o planeta principalmente dos imprevistos, imprevisíveis, fatos imprevisíveis. Então, vejam que os eclipses eles já têm esse condão de desencadear fatos imprevisíveis, fatos que mexem num contexto coletivo, num contexto mundial. Urano estando ali no signo de Touro, vamos prestar atenção. O que de imprevisibilidade pode acontecer? Existe uma tensão, naturalmente, né, com o Sol, que está do outro lado, aí o Sol em Escorpião, alinhado ao nó do sul lunar. E também nesse eclipse de 8 de novembro, quem está presente ali é Vênus novamente, né, Urano e Vênus, portanto, nesse eixo de tensão. Tá? Então, Vênus eu não preciso repetir as características. E também Mercúrio, não é? Mercúrio é o mensageiro, tá? Mercúrio ele chega ali e ele recebe a mensagem. Ele recebe a mensagem junto do nó do sul em Escorpião, do Sol e de Vênus. Não é? E do outro lado, em oposição, em eixo de oposição, encontra a Lua e Urano. E aí, fazendo um aspecto tenso, isso me chama mais atenção também, com o planeta Saturno, que é o planeta das cobranças, que é o planeta da responsabilidade, é o planeta que representa as bases, representa as estruturas, mas ele é representado miticamente, não é? Com a figura de um ancião, de um velho, que é o senhor do tempo, é Cronos, e que carrega junto com ele uma foice. Essa foice, portanto, que quando Saturno passa de uma forma rigorosa, e a tônica dele é rigorosa, não é? Ele gera, vamos dizer, ele quebra o que precisa quebrar, tá certo? Então, temos esse eclipse agora de 8 de novembro, mais tenso ainda do que foi o eclipse de 25 de outubro. Então, as reverberações dessa configuração astral vão, sim, se perpetuar pelos próximos 6 meses. Pessoal, vamos partir aqui para um intervalo, vamos ter 2 minutinhos de intervalo, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do programa, e aí eu vou trazer um pouco, como eu falei, as dicas que eu recomendo para administrarmos da melhor forma essas tensões, inclusive no que diz respeito também ao simbolismo do tarô, dos arcanos envolvidos nesse processo. Obrigado, até já. Voltando com a segunda parte do nosso programa, antes de continuarmos o tema, eu quero passar um pequeno recado a vocês,
Gosta de tarô? Gosta de astrologia? Eu gosto. Então, pessoal, vocês não podem perder o workshop, o tarô na astrologia, que eu vou promover no próximo dia 19 de novembro de 2022, sábado, no Espaço Consciência Cósmica. Será novamente um evento presencial, mas com transmissão simultânea online. Então, se você não puder comparecer presencialmente, mesmo assim você pode participar do workshop. O workshop vai ser no sábado à tarde, 19 de novembro, das 15 às 18 horas. A Consciência Cósmica fica na rua Alberto de Oliveira, número 72, na Bela Vista, São Paulo, nas proximidades da estação Brigadeiro do metrô, aqui pertinho da Avenida Paulista. O acesso é muito fácil. Nesse workshop, pessoal, eu vou trazer a conexão. Lembra que no começo do programa eu já disse que existe uma correlação, uma conexão direta dos 22 arcanos maiores com a astrologia, com os astros e com os signos. Então, eu vou trazer essas informações para nós, não é? O arcano que rege determinado planeta, que rege determinado signo, mas vou focar para nossas questões privadas, para as nossas questões particulares, para os nossos mapas zodiacais, para os nossos mapas astrais. Então, nós vamos focar nos signos que regem, por exemplo, o nosso ascendente, a nossa lua e o nosso sol, que é a tríade principal, né? É de onde se parte a análise de um mapa astrológico. Então, você sabendo a lua, o ascendente, o sol, não é? Os signos onde eles estão, você já tem elementos muito bons para começar a fazer uma análise bastante precisa sobre a pessoa que está lhe consultando. Quando você projeta os arcanos que regem esses signos, por exemplo, essa interpretação fica mais rica. Então, os arcanos, os símbolos que eles mostram e o que eles significam, eles trazem chaves que permitem com que nós nos conheçamos melhor, que nós conheçamos melhor tanto as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, e eles trazem chaves para que nós possamos trabalhar da melhor forma com elas para superá-las, assim como eles mostram também forças que nós temos, potencialidades que muitas vezes nós estamos negligenciando. Então vai ser um trabalho muito legal, vai ser uma jornada incrível de autoconhecimento. Dia 19 de novembro de 2022, das 15 às 18 horas, na Consciência Cósmica. Para você fazer a sua inscrição, entre em contato pelo WhatsApp no número 11 96749 3970, 11 96749 3970. Você também pode fazer a sua inscrição pelo site da Consciência Cósmica, conscienciacosmica.com.br. Faça já a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, tá certo, pessoal? Seguindo, então, Marte, vamos falar de Marte retrógrado. Marte retrógrado no fim do ano, não é? Né? Acabaram as eleições, agora vai começar a Copa do Mundo, né? Que aí é mais uma questão de lúdica, né? Mas que também exalta os ânimos das pessoas. E isso também somado ao fim do ano, em que os ânimos também de nós costumamos ficar muitas vezes mais tensos, mais ansiosos, mais emotivos também, não é? Fim de ano não é uma época fácil para muitas pessoas, né? Principalmente aqueles que não têm mais entes próximos, queridos perto de si. Sempre é uma época mais difícil. Mas, né, Marte retrógrado nesse contexto, pessoal, é algo a se ter bastante atenção. Então vamos ter atenção. Não é para ter medo dele, não é?
não é para ter medo. É para conhecer, é para saber a energia com a qual nós estamos lidando. Quando nós conhecemos a energia com a qual nós estamos lidando, no caso Marte retrógrado, fica muito mais fácil de administrar. E nós podemos e devemos sim transformar essas tensões em influências. Você fala, João, isso é possível, mas é lógico que é. Tudo é uma questão de consciência, tá? Então, vejam que a energia de Marte, como eu falei, Marte representa energia, energia bruta, força. Vocês imaginam essa energia, uma energia tensa, uma energia explosiva, tá certo? Voltando, né? É como se algo explodisse e voltasse assim, sabe? Voltasse para trás. Uma explosão que já passou, não é? Uma onda forte de energia. Se nós não estamos preparados, e aí nós somos impactados, né, por essa força grande, por essa energia que vem, né, tende a vir descontrolada, isso pode nos derrubar em diversos setores da nossa vida, pessoal. Isso pode trazer uma tendência, né, a depressões, tá? A perda de motivação, a perda de ânimo, a apatia, tá? Sombras de Marte. Isso pode gerar um aumento nas agressividades, nos conflitos. Isso tudo acaba gerando perda de energia, não é? Nós acabamos nos tornando muito mais vulneráveis a perdas de energia. Energia essencial, não é? Energia preciosa para nós seguirmos em frente com as nossas vidas, não é? Para nós seguirmos buscando as nossas realizações, os nossos objetivos, as melhorias das nossas vidas. A energia de Marte serve para isso. Então, se nós somos submetidos a ela, ela vai sim provavelmente nos derrubar. Nós temos que ficar muito atentos. Quando nós estamos mais preparados, né, nós sabemos, olha, a energia de Marte nesse período agora até 12 de janeiro, ela está muito tensa. Tá? E todos nós temos energia de Marte, todos nós temos Marte em algum lugar do nosso mapa astrológico. Aí você fala assim, os signos que são regidos por Marte tendem a ser mais afetados por essa configuração de retrogradação, portanto Áries e Escorpião? Sim, mas todos nós somos, tá? Podemos dizer que Câncer e Capricórnio também, mas não se restringem a esses signos. Esses signos eles têm que tomar ainda mais cuidado, mas pega todo mundo. Então, se nós estamos atentos, gente, imaginem o seguinte, não é? Eu gosto de dar esse exemplo. Se nós somos pegos de surpresa, somos pegos desprevenidamente, tá certo? Essa energia pode voltar e nos derrubar, não é? Marte é a figura do guerreiro, o guerreiro sobre o São Jorge, né? O guerreiro sobre o cavalo. Então vamos imaginar o nosso São Jorge interno, né? O nosso guerreiro. Pode ser um Dom Quixote também, se ele está meio, né? Se o nosso Marte está meio prejudicado aí, está meio enfraquecido. Mas seja um São Jorge, né? Um São Jorge que não está preparado. Ou um Dom Quixote, com certeza, vai receber esse impacto, ele vai ser derrubado. Vai cair do cavalo. Não tem até aquela gíria, né, que fala, né, aquele ditado popular, mas olha, você vai cair do cavalo, hein? Você vai cair do cavalo. Agora, se você está atento, você pode sim fazer desse limão uma limonada. Tá certo? E como fazer isso, gente? Nos mantendo firmes. Por exemplo, no exercício da nossa imaginação e da nossa mente, nós podemos e devemos imaginar que nós estamos, não é, segurando, não é, a nossa espada, isso é um simbolismo de Marte,
o cavalo e a espada de São Jorge, né? Então vamos imaginar a espada abaixada, não é? A nossa espada, a espada de cada um de nós abaixada. Abaixada e nós firmes. Aí nós imaginamos essa energia tensa de Marte da retrogradação voltando. E lembra que ela é uma energia polar, porque ela tá o Marte está no signo de Gêmeos, não é? E a espada ela tem o quê? Ela tem dois gumes, né? Tem as duas partes. É uma cruz, não é? E a própria lâmina da espada. Então, procurem fazer esse exercício, imaginar essa energia. Quando começar a ficar tenso, né, nervoso, ansioso, imaginar que essa energia entra por essa espada, que essa espada seja um fio terra, tá certo? Procurando, e que ela sirva do quê? De um canal, uma canalização dessa energia. E que essa energia se converta, se transforme numa energia realizadora para nós. Aí vejam, olha que maravilha, não é? A energia retrógrada é uma energia que está sobrando. Tanto que ela não conseguiu ir para frente, ela precisou voltar para trás, né? Porque ela precisou passar por uma revisão. Então veja, se nós agirmos com inteligência, nós podemos sim utilizar essa energia a nosso favor e aumentar muito, né, o nosso potencial energético realizador para o próximo ano. Tá certo? Marte, quando o ano virar de 31 de dezembro para 1º de janeiro, Marte vai estar retrógrado. Olha aí que oportunidade boa de fazer essa mentalização, por exemplo, né, quantas vezes for necessário e mesmo ali na passagem de ano. Tá? Uma outra mentalização, pessoal, que eu recomendo, eu vou mostrar aqui o arcano 11, que é o arcano de Marte, tá certo? Vai ser colocado aqui do lado na tela, para vocês poderem enxergar melhor, mas eu recomendo também a visualização, que vocês trabalhem, né, com a visualização desse arcano e o que ele representa. Vejam, o arcano de Marte é a força. A força. Marte não representa a força? Com certeza. Mas vejam a figura mostra um ser, uma mulher, não é? Uma mulher segurando com uma fisionomia muito tranquila, muito pacífica, muito plácida, a boca de um leão. Não é? Ela está se esforçando para segurar a boca deste leão, um animal feroz, um animal que pode ser violento? Não, ela está muito tranquila. Por quê? Por quê? Porque uma das chaves desse arcano mostra que a energia de Marte, a força, vem, na verdade, não da brutalidade, mas da inteligência. Um dos nomes ocultos desse arcano é a inteligência. Olha aí, que bonito, tá? A força tem uma conexão com a inteligência. É claro que ela administra muito bem a energia de Marte, ela canaliza, tanto que isso traz a oportunidade dela domar o leão. E o leão representa o quê, pessoal? O nosso astral pesado. Então representa esse astral pesado que está por aí, que está pegando a gente, né? E está pegando mesmo, eu não estou me excluindo não. Tá? Estou aqui, olha, na luta, né? Lutando aqui com os meus leões internos também. Vejam que esse leão, ele representa o que nós chamamos de esfinge. Ele representa a nossa alma bruta, que precisa ser trabalhada. O arcano 11, ele tem a chave dos 56 arcanos menores, porque 5 mais 6 é 11, que falam de todas as nossas questões humanas, tanto as nossas fraquezas, como as nossas forças, como os nossos potenciais, aquilo que eu já falei. Olha que legal aqui agora, pessoal. Estamos com Marte, tá certo?
retrógrado em Gêmeos. Olha que arcano importantíssimo para se trabalhar também, ó. Visualizar os dois trabalhando conjuntamente, o arcano 11 e o arcano 7, o carro, que é o arcano que rege o signo de Gêmeos. O que nós vemos aqui na figura? É um jovem, não é? Que conduz um carro. Nesse carro estão atreladas duas esfinges. Eu não falei que o arcano 11 aqui, essa figura do leão, representa a esfinge? Esfinge representa o quê? A nossa alma. Então aqui, pessoal, cada uma dessas esfinges, né, Gêmeos é a polaridade, tá certo? A polaridade. A polaridade está presente aqui, ó. Então existe uma esfinge escura que representa o lado escuro da nossa alma, a nossa Lilith, né? Tudo aquilo que prende a gente, tudo aquilo que submete a gente, tudo aquilo que nos submete, esse astral pesado que nos impede de evoluir. E existe a outra esfinge, que representa a nossa alma em evolução. Tá? Você vê aqui é o caminho o caminho da mão esquerda, aqui é o caminho da mão direita, pelo lado da magia, né? A magia negra e a magia teúrgica, a magia branca. Mas aqui é o caminho do quê? É o caminho da luz, é o caminho de Dharma. Aqui podemos conectar, sim, com a cauda do dragão, não é? O nó do sul lunar, e aqui o nó do norte, o caminho de superação. Aqui já é a nossa alma sendo transformada, mas nós transformamos a alma o quê? Quando nós nos conduzimos. Nós não deixamos ser conduzidos mais, porque normalmente nós somos conduzidos. Não é? Nós nos deixamos ser conduzidos pelas circunstâncias que nos rodeiam. E aí vem o papel importante da astrologia, dos astros e do nosso mapa astrológico, né? Porque ele mostra as energias que tendem a nos subjugar, a nos deixar vulneráveis, mostra os nossos calcanhares de Aquiles, tá certo? Mostram também as nossas forças, os nossos potenciais, tá? Mas vejam que o mais importante é que nós não nos deixemos ser conduzidos por essas forças de uma maneira inconsciente, e sim nós comandarmos a nós mesmos. Esse arcano é o arcano de Apolo, fala do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, tá certo? E conhecerás os deuses e o universo. E essencialmente sobre o controle. Você dá a direção da sua vida. Quanto mais você entra nesse processo do arcano 7, e aí vem a assimilação do próprio arquétipo do signo de Gêmeos, quando você dá a direção, menos influência essas circunstâncias, não é, que nos rodeiam, têm influência sobre nós. E aí vem o aforismo, não é, iniciático, que diz que os astros inclinam, mas não obrigam. O nosso amigo Maicon, obrigado pela pergunta, um grande abraço. Nosso amigo Maicon perguntou sobre o Marte retrógrado, né? Já falei um pouquinho aqui, Maicon e meus queridos amigos, minhas queridas amigas, mas ele também perguntou, né, e especialmente com relação a esse último eclipse e do que está vindo por aí, da conexão, por exemplo, não é? Do arcano 4, que é o imperador, né? Vamos colocar aqui na tela, e o arcano 18, a lua, entrando também um pouquinho aí no arcano 2, que é a sacerdotisa, né? A relação que existe entre eles, e o nosso amigo Maicon intuiu muito bem, tá certo? Porque realmente eles são arcanos que estão muito fortes. Por quê? Né? Dentro desse contexto. Primeiro, uma coisa não é separada da outra, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, vamos lá. Nós temos o arcano 18, a lua, que é um arcano regido pelo signo de Aquário, tá? Arcano regido por Aquário. Esse arcano, como nós estamos na era de Aquário, início da era de Aquário, ele está muito forte. Esse arcano rege
né, como consciência esses tempos que nós estamos vivendo, com uma força muito grande. Ele, como sombra, né, ele é chamado de o caos. O caos. Então ele é um arcano que ele tem uma força muito grande, tá certo? Pelo jogo da polaridade. Porque vejam que a Lua representa a polaridade e ele é um arcano a Lua. Ele é a Lua e ali atrás da figura da Lua existe o Sol. Então tem esse duplo aspecto que é bem delineado pelo próprio signo de Aquário como um signo de Urano, já que Urano representa o andrógeno cósmico, tá certo? O Sol e a Lua, não é? O próprio símbolo de Urano mostra as luas, as nossas tendências lunares, subjugando o nosso Sol, a nossa luz, a nossa consciência pura. Então, está em jogo esse processo no momento, tá? O arcano 18 fala, né, de nós trabalharmos as nossas tendências lunares, as tendências negativas da nossa alma, não é? Porque se nós não as trabalharmos, nós nunca seremos dignos de chegar ao sol, à consciência, tá certo? E vejam o seguinte, atualmente Saturno está em Aquário, Saturno é o julgamento, tá? O julgamento ele está enquadrando esses eclipses que nós estamos vivendo, o julgamento, então tem um componente de julgamento esse processo todo também, tá? O arcano 18, como Aquário, é um arcano que representa contestação, rebeldia, é um arcano de Aquário. E veja, aí fazendo a conexão com o arcano 4 que o nosso amigo trouxe, nosso amigo Maicon, o arcano 4 representa o imperador, é o arcano do rei do mundo, arcano de Melquisedeque, o arcano 4 como a figura do rei e o arcano 3 como a imperatriz, rei e rainha Melquisedeque. É um arcano que é regido por Júpiter. Júpiter é o senhor do Olimpo, é o deus do Olimpo, é o deus que organizou todo o Olimpo, não é? É o deus máximo do Olimpo. É aquele que é o deus dos deuses e dos homens. Então ele representa um princípio de ordem, é um princípio de poder concentrado e ele é, sobretudo, o senhor da justiça. Tá certo? Vejam que o arcano 18, né, como Aquário, contesta o poder concentrado, representado, por exemplo, por Júpiter, como um dos aspectos do Sol, tá certo? Na matéria, no quaternário, já que é o arcano 4. O julgamento, por outro lado, representa uma polaridade desse arcano, pois Saturno é uma polaridade de Júpiter, tá? Saturno é a polaridade de Júpiter e o próprio símbolo deles denota isso. Júpiter é o deus do Olimpo que rege o Olimpo lá de cima. É o senhor da justiça. É a força expansora do cosmos. Saturno é aquele que governa embaixo. É aquele que governa na Terra ou sob a Terra. Aí ele tem uma conexão com Hades, com Plutão, como um poder oculto. O grande poder transformador. Mas eles fazem uma polaridade como alfa e ômega. Juntos eles formam o símbolo sagrado que nós chamamos de Asgalasha, que é a própria cruz da evolução. Tá certo? Então vejam aqui, Saturno em Aquário, tá certo? E Júpiter aqui do outro lado. Saturno, o poder do limite, o poder da responsabilidade, aquele que quebra, aquele que dá estrutura, mas quebra o que for apodrecido, o que não prestar mais. Né? E ele tem o componente de rigor de cobrador kármico. E Júpiter é aquele que coloca ordem na casa. Júpiter é o princípio da justiça e é o princípio da ordem.
Bonito isso, né, pessoal? Muito bonito. Esses arcanos eu estou mostrando aqui, mas eles vão estar aqui na tela, tá? Dá para fazer aí inúmeras outras correlações, tá? Mas vejam que eu também vejo que a meditação, né, exercitar a imaginação nesse arcano ajuda muito. Aliás, fazer isso com os arcanos do tarô. Se você gosta, se você tem familiaridade, né, ou se está buscando familiaridade com o tarô, adquira um tarô que seja um tarô bom, um tarô que tenha valor. Não vai ser um tarô aí né, um tarô que não tem nada a ver, né, que existem muitos por aí. Mas o próprio, vamos dizer, esse tarô aqui, o de Oswald Wirth, eu uso, é o tarô com o qual tenho uma maior conexão, tá? Mas existem outros tarôs muito bons. O próprio tarô de Marsella, que você acha em qualquer banca de jornal, entendeu? Ele tem o básico. Então, veja o arcano com o qual você sente uma conexão maior. Ou mesmo o arcano que rege o teu signo. O arcano que rege o teu dia de nascimento. Então, por exemplo, você nasceu num dia 18, você tem uma grande força. Né? Você tem uma conexão com o que está aqui no arcano 18. Se você nasceu no dia 4, não é hoje, né? Você tem uma conexão com esse arcano. Então, olha para ele, não é? Busca formar uma conexão, uma ponte de conexão com o arcano. Procure, depois que você não está mais com ele às suas vistas, procure visualizá-lo como uma força viva à sua frente, não é? E aí começa o processo de revelação, pessoal. E aí todo esse universo simbólico começa a fazer cada vez mais sentido um com o outro. Tá bom, pessoal? Então, acho que por hoje é isso que eu tinha para passar. Semana que vem estamos de volta com mais uma edição do programa Semente Abstrata. Agradeço à Rádio Vibe Mundial por mais essa edição especial do nosso programa. Envie suas perguntas, envie suas dúvidas, como eu falei, de preferência no Instagram, na página do Semente Abstrata no Instagram, ou no e-mail esfinge137@gmail.com. Terei a maior satisfação em respondê-la no ar. Desejo a vocês todos, a nós todos, uma semana iluminada, não é? Muita luz, muita força, né? E vamos procurar trabalhar com consciência essa energia de Marte. Tenho certeza que quem é mais sensível está sentindo mais, mas todos nós estamos sentindo, estamos sendo impactados. Vamos começar a trabalhar e vamos ver os efeitos. Né? Vocês podem até me trazer algumas questões com relação a isso aí no Instagram e no e-mail. Tá bom, pessoal? Obrigado, um grande abraço, um grande beijo a vocês todos. Até a semana que vem.